Boa tarde a todos. Vamos dar início então a mais uma sessão do Seminário de História Religiosa de 2026, que dedicamos ao tema alargado Ubi est Caritas, visões e práticas da caridade e da fraternidade no universo religioso português. Esta sessão, a segunda sessão deste mês de junho, é dedicada ao tema Em nome de Nossa Senhora, as Misericórdias Portuguesas e as práticas de caridade durante a Idade Moderna. Para tratar do tema connosco, temos muito gosto de ter connosco a professora Maria Marta Lobo de Araújo, que muito sinteticamente e a partir da ficha do seminário passo a apresentar. É professora catedrática do Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e curadora do Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga. Desenvolve investigação em campos da história social, com incidência particular na história das misericórdias e da história religiosa da época moderna. Publicou muitos artigos em revistas especializadas e indexadas, é autor de vários livros e capítulos de livros, coordenou e dirigiu diversas obras, participou enquanto investigadora e coordenadora em vários projetos científicos. A sua atividade científica tem reconhecimento internacional, tendo realizado comunicações em congressos, seminários, colóquios e conferências em distintas universidades portuguesas e estrangeiras. Possui uma forte ligação à comunidade local, com quem mantém uma permanente colaboração. Agradeço à professora Maria Marta Lobo de Araújo ter acolhido o nosso convite. Antes de lhe entregar a palavra, recordaria apenas que nós temos uma primeira parte expositiva, depois temos uma segunda parte propícia para o diálogo. Nós cortamos os microfones de todos os participantes durante esta primeira parte para ser mais fácil ouvir, mas depois, na segunda parte, abriremos os microfones para que seja possível a participação. Agradeço então novamente o ter acolhido o nosso convite e passo-lhe de imediato a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, muito boa tarde. Eu gostava de cumprimentar todos os presentes e de fazer um agradecimento muito caloroso, em primeiro lugar pelo convite que me foi dirigido e em segundo lugar por terem alterado a hora a meu pedido, por ter uma outra ocupação a partir das 7 horas. Fico então muito agradecida e por participar em mais este projeto da Universidade Católica e por estar e poder contribuir de alguma forma para o seminário. Pedia ao colega o favor de passar o PowerPoint. Vou já. Muito obrigada, porque eu estou com um problema técnico. Muito obrigada. Penso que agora sim. Sim. Eu intitulei a minha conversa em nome de Nossa Senhora, as Misericórdias Portuguesas e as práticas de caridade durante a Idade Moderna, porque entendo que, tratando de misericórdias e tratando de um tema que nos é muito especial e muito caro, temos que partir do princípio de que é Nossa Senhora, é em nome de Nossa Senhora que as misericórdias atuam, que as misericórdias trabalham, ontem como hoje, porque esta é a matriz destas importantes confrarias. Poderia passar, por favor? Recordo simplesmente que foram elas fundadas no início da época moderna, entre os finais da Idade Média e o início da Idade Moderna. São atribuídas a Dona Leonor, enquanto regente do reino, mas muito acarinhadas logo de seguida pelo seu cunhado, Dom Manuel, como iremos depois demonstrar. E, portanto, esta imagem de ligação, quer a Nossa Senhora, quer a Dona Leonor, quer depois a visitação, onde estão envolvidas duas mulheres, pode passar, por favor, significa que as misericórdias tiveram, desde o início, esta é uma imagem de Nossa Senhora, continua com um manto largo, mas já não com os diferentes grupos sociais à sua volta, como caracteristicamente era reproduzida a imagem das misericórdias, continua, no entanto, a ser uma imagem difundida muito no início do século XX. Esta é uma imagem do início de uma misericórdia no início do século XX. Por favor, pode passar. Muito ligada, como dizia, às mulheres, este primeiro momento das misericórdias de fundação
está muito ligado às mulheres, também à visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel, que está reproduzida quase como a imagem da coroa, como a imagem da Virgem do Manto Largo, está reproduzida em praticamente, ou numa grande maioria das misericórdias, que ainda preserva estas imagens da época moderna. Pode passar, por favor? Assim como dizia, por um lado, uma ligação muito forte ao ideário religioso que acompanhará as misericórdias, por outro lado, também a mão da coroa sempre presente e também muito reproduzida na imagem que as misericórdias preservam. E eu trouxe uma imagem do último não, mas de Dom Carlos da Esposa, que está numa das misericórdias portuguesas, no caso em Vila Viçosa, pela presença da Casa de Bragança e da ligação que os duques, primeiros duques, depois os reis, sempre tiveram à misericórdia local. Podemos passar. Bom, começamos então pelo princípio, pelo nascimento destas confrarias. Já comecei por recordar que elas nasceram no Dialvar da época moderna, num momento especial de agitação, de alguma agitação religiosa na Europa da época, e que elas se espalharam a um ritmo impressionante, quer pela metrópole, quer pelo Império, e que tiveram vários protagonistas, não somente o rei, mas depois em termos locais, o rei que escreve cartas, que manda escudeiros, que se desenvolve, no fundo, que tem um conjunto de ações variadas para promover o nascimento destas confrarias em termos locais. Há também, nas próprias comunidades, homens que de alguma forma, que se destacam pelo papel que tiveram na criação de misericórdias. Registro alguns bispos, mas registro também alguns padres, ou homens da governança, ou homens da governança, ou homens, ou grupos de homens que se juntam em determinadas comunidades para erguer uma misericórdia. Claro que o impulso da coroa foi fundamental, mas também das elites locais, foi fundamental para que estas confrarias crescessem, primeiro se implantassem, depois se desenvolvessem, se consolidassem. Também sabemos que muitas misericórdias nasceram e morreram, não vingaram. E sabemos que outras esmoreceu o movimento em termos locais e depois foram reativadas posteriormente. Também sabemos que algumas nasceram a partir de confrarias já existentes e, portanto, a partir daí integraram os membros dessa confraria e foram ganhando forma a partir de um património que já existia, e um património simbólico e um património material que já existia e que lhes deram de facto pé para continuar com o seu programa de ação. Podemos continuar. A proteção da coroa foi fundamental, já dissemos em alguns momentos, mas elas alcançaram também em Trento um estatuto de imediata proteção régia, que foi fundamental para o seu desenvolvimento ao longo da época moderna e para configurar um determinado modelo de assistência em Portugal. Portanto, as misericórdias muitas vezes tinham problemas com os outros agentes locais, nomeadamente com a Igreja ou com os agentes da Igreja, e elas invocavam frequentemente o estatuto de imediata proteção régia, que alcançam em Trento, para afastar essas ligações, essas intromissões, nomeadamente de párocos locais, relativamente, estou-me a lembrar dos peditórios, mas não só, em que a Igreja queria meter mão e que elas reagem. Muito obrigada. Estávamos a falar então do Estatuto das Misericórdias em Trento e da proteção da coroa que vai fazer, sobretudo com o monarca Dom Manuel e depois com o seu filho Dom João III, a estas instituições, principalmente através da dádiva, da entrega de um conjunto de privilégios às misericórdias e até bens patrimoniais, sobretudo algumas destas instituições. Talvez recordar que as misericórdias tinham a prerrogativa de escrever diretamente ao monarca e, portanto, isso facilita imenso a forma como elas se vão direcionar para a coroa.
Podemos passar, por favor. E, e aqui esta imagem procura, sobretudo, reportar-nos para uma situação da Virgem do Manto, muito esculpida e pintada das misericórdias ao longo da época moderna, e dar-nos a imagem de como, a partir de Lisboa, se inicia um movimento de disseminação destas confrarias por toda a metrópole e também pelo Império. Passamos, por favor. E é a partir de agora que começamos a demonstrar de que forma é que as misericórdias se vão implementar neste território nacional que se alarga agora ao mundo, que se alarga ao mundo e que vai ganhar uma configuração de facto de estrutura mundial que vemos que acompanha o movimento da expansão. E, portanto, estes mapas de que me vou socorrer a partir de agora são todos eles do projeto Portugal em Monumento Misericordiano, que se inserem nos diversos volumes. Bom, vejamos que neste primeiro momento, entre 1498 e 1521, ou seja, durante o reinado, parte do reinado de Dom Manuel, as misericórdias têm uma enorme expressão continental, mas também já apenas privilegia-se sobretudo aqui esta zona do Alégio da Espanha, a zona do noroeste português, para percebermos de que forma é que isto se vai espalhando ao longo dos séculos da época moderna e até ao ano 2000, que é o período que finaliza o avanço que foi dado através de Portugal e a Monumento Misericordiano. Os pontos das ilhas atlânticas também demonstram essa ligação das misericórdias ao território que vai sendo, digamos, conquistado, descoberto e, sobretudo, também colonizado. E, portanto, vemos aqui o surgimento das misericórdias nas ilhas atlânticas. Pode passar, por favor? Mas também nesta primeira parte, no Norte de África, como sabemos, as conquistas foram descendo à medida que o Atlântico se ia vencendo, e também a misericórdia de Goa no Oriente. E é uma misericórdia importante, porque ela vai servir como que de cabeça do Império do Império do Oriente, também para as misericórdias que se espalham em diferentes locais, como haveremos de ver. Muito obrigada, podemos passar. O segundo período, que vai da morte de Dom Manuel a 1580, apresenta-se com uma configuração já bem distinta. Estamos no momento de fixação de um conjunto de misericórdias, agora já mais na parte da Extremadura e no Alentejo. Há aqui um forte investimento destas misericórdias nestes locais. Continuamos a vê-las implementadas nas Ilhas Atlânticas, muitas delas vão desaparecer posteriormente, mas também, como veremos de ver, no Império. Podemos passar? A realidade agora é um bocadinho mais complexa, sobretudo porque o Oriente e o Extremo Oriente vai ganhar uma dimensão bem distinta daquela que conhecemos até 1521. Por outro lado, há o Ocidente, o Brasil, sobretudo a zona costeira atlântica, que começa a ser povoado e onde começam a nascer também misericórdias. Temos já várias instaladas aqui, enquanto que a África continua a ser pouco privilegiada neste momento, mas temos um alargamento, por exemplo, a Nagasaki, onde havia uma comunidade importante de mercadores portugueses e aí nasce uma misericórdia. Portanto, chama a atenção para a Índia, o Império da Índia, e, portanto, as zonas onde existiam portugueses e algumas ocupadas por portugueses, e o alastramento neste segundo período ao Brasil à implementação destas confrarias nesta colónia. Podemos passar.
E aqui aparece a importante Misericórdia da Bahia, um pequeno colosso que mantém ainda esta configuração na atualidade e que tem, que é uma joia da coroa portuguesa no momento e que tem um excelente arquivo, conserva um excelente arquivo, de facto, para o estudo desta instituição e das práticas que ela desenvolvia em termos locais. Podemos passar. Também em Macau, foi durante este período que se instala uma misericórdia em Macau, que se mantém ativa e que continua então, com um papel social distinto hoje e com financiadores bem distintos daqueles que eram na época moderna, os benfeitores que existiam na época moderna, mas continua a funcionar na atualidade. Podemos passar. E também é neste período a Misericórdia de Luanda, que não sei se continua ativa, mas que foi construída durante o período que analisamos. Podemos passar para o período seguinte, o período filipino. Primeiro dizer que os Filipes se fizeram irmãos destas misericórdias, que continuaram a acarinhá-las como os seus antecessores feito, o impacto social que elas desenvolviam, e durante estes 60 anos nós temos algumas novas aparições, basicamente na região da Extremadura e do Noroeste, do Noroeste algumas, mas não muitas, mas sobretudo nas beiras, portanto, há uma, e em Trás-os-Montes, há um investimento destas comunidades, destas instituições. Podemos passar. E também continuam a aparecer neste período no estado da Índia e outras no Brasil. Vejamos que, apesar de estarmos ainda na costa atlântica, São Luís de Maranhão é uma aposta forte no desenvolvimento deste período e surge neste período a importante misericórdia do Rio de Janeiro. Podemos passar. Que vemos nesta imagem, que tem sofrido um processo difícil de vida, com muitas complicações nas últimas décadas, nos últimos anos, mas que, apesar de tudo, continua ativa, ainda que muitos dos seus serviços, na atualidade, já não estejam paralisados. Houve problemas muito sérios financeiros que inviabilizaram que várias das suas vertentes deixassem de funcionar. Podemos continuar. E no período seguinte, 1641 até 1750, continuam a surgir misericórdias. Parece que Portugal nunca mais está cheio, nunca mais acaba de ter misericórdias. Na verdade, já não é ao mesmo ritmo, mas há fundações, que continuam a fazer-se. Podemos passar. E agora, poucas já, por causa da evolução histórica, no Oriente e em África, mas, sobretudo, temos agora mais no Brasil, que vai se preenchendo com várias misericórdias até ao início do século XIX. Podemos continuar. E aqui temos uma imagem da Misericórdia de Ouro Preto, exatamente fundada neste período. Passamos. E por fim não, mas vamos avançando para o século XIX, poucas misericórdias durante estes quase 90 anos, fundadas no Portugal continental, nenhuma nas Ilhas Atlânticas, continuamos, e algumas no Brasil. Continuamos, eu destaco uma misericórdia importante no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Esta sim é um colosso na atualidade, mantém-se e tem nada menos, por exemplo, hoje em dia, a funcionar de 8 hospitais. Esta é a parte parte dela está como museu, ainda conseguimos ver a igreja que se mantém ativa
Por trás de todo este aparato está uma cidade de hospitais da misericórdia. Podemos continuar? Entre 1834 e 1910, fundam-se algumas misericórdias, mais a norte, como vemos, e algumas renascem, digamos assim, nas Ilhas Atlânticas, porque tinham definhado, algumas tinham sido construídas, e renascem, digamos, são refundadas nas Ilhas Atlânticas. Podemos passar. Depois terminamos aqui em 2000 e temos de 1910 a 2000 um conjunto de misericórdias que vemos, sobretudo, fundadas no norte de Portugal e refundadas, muitas delas refundadas, como digo, também nas Ilhas Atlânticas. Portanto, este é um movimento que se mantém constantemente ativo durante séculos e que demonstra que chegamos ao século XXI, ao início do século XXI, com misericórdias a ser construídas, muitas delas no período de Salazar, durante esse período, principalmente em várias vilas e em pequenas cidades. Avançamos. Ora, como se governam estas instituições e que alterações foram sofrendo? Elas foram criadas, como vimos, pela Casa Real, pela mão de Dona Leonor, e Dom Manuel estabelece um compromisso logo no início, que vai ser, ou os estatutos, que vai ser publicado em 1516, que nós intitulamos como primeiro compromisso e que demonstra só a sua publicação, o valor que era dado a este documento. Na verdade, são as regras da instituição que, pedidas por cada uma ao rei, eram enviadas também conjuntamente com os privilégios que tinham sido dados à misericórdia de Lisboa. Elas são independentes, as misericórdias umas das outras, mas bebem entre elas um princípio comum que passa pelos compromissos. Depois deste compromisso de 1516, ele é reformulado em 1570, é publicado em 1600, mas o crescimento das próprias instituições é de tal forma grande que elas são obrigadas, digamos assim, a fazer novas regras em 1618, que são publicadas no ano seguinte. E esse compromisso de 1618 ou 19, se quisermos utilizar o ano da sua publicação, vai seguir-se ao longo de toda a época moderna, porque ele tem a elasticidade suficiente para governar estas confrarias que são já consolidadas, são fortes, estão fortes, e algumas delas são, de facto, muito poderosas e ricas em termos locais e em termos de património. Quando o monarca enviava estes compromissos às misericórdias, dizia sempre que eles se utilizassem ou fossem utilizados na medida do possível, uma vez que estavam construídos para uma grande misericórdia, que era a misericórdia de Lisboa, e que tinha valências que outras misericórdias de cidades ou vilas pequenas não tinham, e portanto ele devia ser adaptado e devia ser digamos que utilizado na medida do possível. Por outro lado, também se conclui, se sabe, que várias misericórdias fundaram compromissos próprios, ou reformularam alguns dos capítulos, destes compromissos, sobretudo do compromisso de 1618, porque se sentiam um pouco cómodas ou queriam uma maior adaptação à realidade local e, portanto, fundaram ou, digamos que, alteraram algumas partes do compromisso. Estas instituições sofreram os impactos políticos que decorreram ao longo do tempo, nomeadamente elas, se nós olharmos para os 5 séculos ou mais de 5 séculos que elas têm, as mudanças de regime, por exemplo. Mas o que é certo é que elas foram-se adaptando e o Estado olha para elas como, sempre olhou para elas como necessárias à sociedade portuguesa, porque elas respondem a determinados problemas de forma distinta do próprio Estado.
Elas receberam então muitos privilégios, privilégios para a própria instituição, privilégio para os irmãos da instituição, nomeadamente para os mesários, e privilégios até para aqueles que elas ajudavam, que elas auxiliavam, que elas, no fundo, ajudavam através das obras de misericórdia. Podemos passar? Eram geridas por uma mesa, que funcionava durante um ano. As eleições eram então anuais, eram eleições indiretas, duravam 2 dias, no dia 2 e 3 de julho. Primeiro elegiam-se os eleitores, no segundo dia os eleitores elegiam os mesários. As mesas eram constituídas por 13 irmãos, à semelhança de Cristo e dos apóstolos. O provedor era, digamos que, a cabeça da mesa, e era sempre um homem nobre. Estas confrarias tinham a divisão entre homens nobres e homens oficiais, do primeiro ou do segundo foro, e atuavam com números clausos. Portanto, a mesa servia para governar a instituição, que podia ser assessorada por um definitório ou junta, elemento criado ou órgão criado no compromisso de 1618. Não existia formalmente até essa data, mas o que é certo é que os estudos mostram que em algumas instituições elas já tinham o órgão a funcionar, ainda que não estivesse formalmente instituído, porque só anos mais tarde é que vai acontecer. É o caso da Misericórdia de Ponte de Lima, por exemplo. Mas também há misericórdias que não adotam de imediato o definitório como órgão. Por exemplo, Viana do Castelo só o terá no século XVIII, por decisão própria. Quer dizer que as dinâmicas são muito distintas, há um pano de fundo que une estas instituições, mas cada uma vai adotando procedimentos adequados à sua dinâmica, à sua própria identidade, à sua inserção na comunidade, enfim. Existem também misericórdias que funcionam com assembleias de irmãos. Não são muitas aquelas que se conhecem até à atualidade, mas alguns estudos já provam que, por vezes, as misericórdias reuniam com todos os irmãos. Esta atitude prova que elas pretendem envolver toda a comunidade de irmãos na resolução de determinados assuntos, mas o que é certo é que o que se nota é que estas assembleias são muito pouco concorridas, parecendo que há algum desinteresse neste órgão, ou na participar neste órgão. Isso terá a ver, muito provavelmente, com a forma como decorrem as eleições, com a forma como se respeita o compromisso daquilo que diz referência às eleições, ou com as dinâmicas de participação, principalmente na mesa, mas também no definitório. Digamos que quer o definitório, quer a Assembleia de Irmãos, são órgãos que funcionam para assessorar a mesa, muito concretamente o definitório. Passemos à frente. E entramos agora na prática das obras de misericórdia, ou seja, naquilo que eu acho que se faz em nome de Nossa Senhora. Recordo os 7 espirituais, o ensino, o bom conselho, o castigo com caridade, a consolação dos tristes, o perdão daqueles que erram, as injúrias e o sofrimento com paciência, e rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos, que se conjugará com a 7ª corporal, enterrar os vivos e os mortos. Passamos à frente. E, portanto, nós vamos-nos, sobretudo, situar em torno destas 7 corporais: remir os cativos e visitar os presos, curar os enfermos, cobrir os nus, dar de comer e de beber a quem tem fome e a quem tem sede, pousada aos peregrinos, e enterrar os mortos, como disse, que vai ser muito interligada com a 7ª espiritual. Passemos, então, para a primeira obra de misericórdia corporal, que tem a ver com visitar os presos e remir os cativos. Nós sabemos que a situação dos presos em Portugal durante a época moderna era muito complicada, era muito difícil. Eles tinham que pagar a sua carceragem, as prisões tinham condições
muito insalubres, muito difícil a vida daqueles que caíam nas malhas da lei e que, portanto, a prisão não era apenas um mecanismo de encerramento e de isolamento daqueles que cometiam crimes do resto da sociedade, mas era também um mecanismo de pobreza, uma vez que, passado muito tempo, porque a justiça era muito lenta, muitos daqueles que tinham alguma coisa de seu acabavam por cair na pobreza porque tinham que pagar a sua alimentação, correr com os processos jurídicos e tinham muitas vezes muita dificuldade, gastavam tudo o que tinham e no fim iam pedir ajuda à misericórdia. Ora, como é que a misericórdia ajudava? Ajudava desde logo porque os alimentava. À quarta e ao domingo, as misericórdias, todas elas, ou praticamente todas aquelas que reuniam à quarta e ao domingo as suas mesas, entregavam depois, iam visitar os encarcerados e entregavam comida, normalmente pão e um caldo, suficiente para até à próxima visita, isto é, de quarta a domingo e de domingo a quarta. Mas também assistiam com roupa, não somente roupa de vestir, mas também, por exemplo, mantas, porque o frio era muito grande nas prisões, principalmente de inverno. Muitas delas eram alagadas por água e promoviam ou acentuavam doenças, nomeadamente de reumatismo, problemas de ossos. Depois ajudavam nos processos jurídicos. E aí é que era, digamos que, um grande investimento na medida em que era preciso chamar testemunhas, envolver os promotores da justiça, da misericórdia, nos tribunais, enfim, ajudavam na doença, enviando os seus cirurgiões e médicos à cadeia, ou quando o caso era grave, levando os presos para os hospitais. Por outro lado, ajudavam também espiritualmente, porque as cadeias tinham normalmente janelas viradas para uma capela fora, onde a misericórdia atuava, ou porque era da própria misericórdia, ou porque não era, mas o seu capelão ia celebrar de forma a que os presos pudessem assistir regularmente à missa. Portanto, há aqui um investimento muito grande nesta obra de misericórdia. Por outro lado, as misericórdias têm ainda uma outra ação junto daqueles que padecem por justiça. E, nesse caso, as misericórdias acompanham aquele que vai morrer, acompanham-no espiritualmente, acompanham-no também materialmente, oferecendo alguns doces de consolação, mas o capelão da misericórdia, ou um dos capelães da misericórdia, coloca-se ao lado daquele que vai padecer por justiça, ajudando-o a bem morrer e ajudando àquele momento tão difícil. Depois, no dia 1 de dezembro, peço desculpa, promove a procissão dos ossos. Isto é, vai buscar ao patíbulo, vai buscar à forca os ossos daqueles que padeceram por justiça e em procissão, onde todos os irmãos devem estar presentes, traz as ossadas e enterra, celebrando uma missa por alma. Assim como enterra todos aqueles que morrem na prisão. Podemos passar? Esqueci-me de falar da remissão dos cativos. As misericórdias não promoveram a remissão dos cativos, peço desculpa, diretamente, senão num determinado momento da misericórdia de Goa, mas faziam peditórios para entregar à Ordem da Santíssima Trindade, aqui em Portugal estava responsabilizada por fazer esses resgates, e entregavam esse dinheiro à Ordem da Santíssima Trindade. O outro investimento feito por estas instituições ao longo da época moderna, peço desculpa, vou beber um pouco de água, prende-se com os doentes. Neste caso, as misericórdias peço desculpa, de facto, só faltava agora um ataque de tosse. De facto, não está a correr muito bem, peço desculpa. No que respeita a visitar os enfermos, as misericórdias vão atuar em duas frentes. Por um lado, internando nos seus hospitais aqueles que precisavam de cura do corpo. Por outro, ajudando-os nos seus domicílios. E
nem todas tinham hospitais, mas a maior parte delas possuía hospitais que foram fundando ou foram incorporando ao longo da época moderna. Hospitais medievais que estavam desativados e que a coroa passou, ou a reunião de hospitais, a fusão de hospitais, e que a coroa passou a disponibilizar para as misericórdias fazer, para as misericórdias praticarem aqui esta obra de misericórdia. Bom, naquilo que diz respeito aos hospitais, é preciso falar das boticas, dos boticários, é preciso falar de uma assistência, digamos que integrada, que incorpora uma assistência corporal e uma assistência espiritual, da qual falaremos mais à frente. Passamos à frente. Os hospitais passam, no século XIX, a ter o banco, mas até lá não tinham banco e os hospitais abriam-se e fechavam-se como uma casa particular ao final do dia e ao início da manhã. E isso que tinha a ver, e isso estava encarregue, ou disso estava encarregue um dos hospitaleiros, ou então depois, a partir de determinada altura, em alguns hospitais, o porteiro do hospital. O que significa que não se podia chegar ao hospital de qualquer forma ou a qualquer hora, a não ser que estivéssemos num período de peste ou de uma epidemia grave e que houvesse autorização por parte da mesa para receber a qualquer hora do dia ou da noite os enfermos. Chegava-se ao hospital a pé, de carro, de bois, de mula ou então através da cadeirinha. Esta é uma cadeira já do século XIX, mas a chamada cadeirinha é uma cadeira que os irmãos tinham na misericórdia e que iam buscar, e com ela iam buscar os enfermos que não tinham capacidade de andar. Portanto, eles tinham que também fazer essa obra de misericórdia, proporcionando, digamos que, deslocamento daqueles que não podiam andar. Podemos passar? E temos então, deste período ainda que começado a construir no século XVIII e terminado no século XIX, o Hospital de Santo António, no Porto, o grande Hospital de Santo António. Passamos. E queria parar aqui um bocadinho para falar da assistência hospitalar e para dizer que os hospitais da época moderna dispunham de equipas de trabalho, nomeadamente de médicos, cirurgiões, de barbeiros, de hospitaleiros, de enfermeiros, de criadas e de alguns deles de um diretor, nem todos, mas alguns deles um diretor. Ou seja, distanciam-se muito daquilo que acontecia na época medieval e criam equipas de trabalho permanentes no hospital, nomeadamente os enfermeiros e os hospitaleiros que vivem dentro do hospital, bem como o capelão, porque nos hospitais se pratica uma obra de cura ao corpo, mas também de sarar as feridas da alma. Portanto, o capelão vive dentro do hospital e promove um conjunto de ações de assistência espiritual. Para além destas equipas de trabalho, nós temos pessoas que têm como função contribuir para o bem-estar dos doentes, por exemplo, através da alimentação. E temos o cozinheiro ou a cozinheira. E sobre a alimentação já há muitos trabalhos hoje em dia que possibilitam conhecê-la e demonstrar como ela é importante para a cura destes doentes. Não esqueçamos que estamos a falar essencialmente de pobres. E, portanto, gente que não tem muitas vezes casa e que não faz uma alimentação cuidada. Isso ajuda a compreender as baixas taxas de mortalidade dos hospitais portugueses da época moderna, porque muitos sofrem apenas de má nutrição. E, portanto, com roupa lavada, com comida a horas, com proteínas asseguradas na alimentação, restabelecem-se e ficam bem. Por outro lado, temos também a assistência a domicílio, como eu disse. Temos gente que não pode ir para o hospital. Por exemplo, há hospitais de fronteira, das misericórdias de fronteira, que estão cheios, sobretudo em algumas alturas do ano, ou em alguns momentos da história, e que não permitem que mais gente esteja dentro do hospital das enfermarias. Apesar de nós sabermos que muitas vezes estavam mais do que um por cama e até em esteiras no chão. O que é certo é que muitos, em alguns momentos, não podem receber mais e eles são curados no hospital.
são curados a domicílio. Por outro lado, há também mulheres que se recusam a ir para o hospital. Não esqueçamos que o hospital é um lugar público e que, na verdade, não acrescenta honra às mulheres. Por ali há homens também, e, portanto, apesar de estarmos a falar de enfermarias separadas, nós sabemos que muitas mulheres, sobretudo de hospitais do Sul, se negam a ir para o hospital e pedem ajuda ao domicílio. Ora, o que é que as misericórdias faziam? Enviavam os seus profissionais de saúde, os médicos e os cirurgiões, enviavam normalmente uma esmola ou carne, as galinhas, podiam fornecer roupa de cama para os doentes, dependendo muito do estatuto social a que se pertencia, e aconchegavam-nos com mesinhas. Isto era fundamental para quem não conseguia pagar o trabalho do médico para ir a casa. Portanto, esta junção e esta coordenação do hospital com a assistência ao domicílio foi fundamental para as misericórdias e para os pobres da época moderna. Continuamos. Cobrir os nus é algo que a nós nos parece um pouco, nos nossos dias, nos parece um pouco desajustado, porque a roupa hoje em dia é mais barata, é muito mais barata e configura-se de formas muito diversas. Mas na época moderna, a roupa era cara e comprava-se roupa poucas vezes na vida, nomeadamente a alguns grupos da sociedade. Portanto, a roupa passava de pais para filhos, de filhos para irmãos e entre irmãos, e depois era dada aos pobres quando estava já esfarrapada, e mesmo assim eles vestiam-se com essa roupa. Essa reciclagem que se fazia da roupa na época moderna quase que desapareceu nos dias de hoje, mas era fundamental para os pobres terem alguma forma de estarem vestidos. E ela é pedida, muito frequentemente pedida, nas misericórdias, por gente que caiu na pobreza, que não era propriamente pobre, mas que caiu na pobreza, e, portanto, solicita para cobrir o corpo, para resguardar o corpo, para resguardar as vergonhas, assim são expressões utilizadas, mas há muita gente que diz que pede para tapar o frio ou para se resguardar do frio. E resguardar o frio é cuidar também da saúde. Resguardar o corpo do frio é também cuidar da saúde. Portanto, as misericórdias fornecem roupa em segunda mão dos doentes que morrem no hospital e que ninguém procura os seus pertences e compram roupa para dar aos pobres. Podem dá-la já confeccionada, podem dar peças de pano para eles confeccionarem, ou podem, na verdade, fornecer algum dinheiro para comprar roupa. Ela é distribuída, sobretudo, em alguns momentos mais marcantes do calendário religioso, nomeadamente no Natal, na Páscoa, no dia de Santa Isabel, mas depende muito, varia muito de misericórdia para misericórdia. Mas estamos a falar de uma importante obra de misericórdia, que é cobrir os nus. Passamos. E por fim não, mas dar de comer aos pobres, dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede, eu junto estas duas obras de misericórdia para dizer que isto foi feito, foi praticado de diferentes formas, desde logo nos hospitais, mas também, por exemplo, nos colégios de órfãos, mas também, por exemplo, nos recolhimentos femininos que algumas misericórdias tinham, e depois foi feito também aos pobres que eram providos pelas misericórdias semanalmente ou mensalmente ou em algumas épocas do ano. As misericórdias trabalhavam quase todas com um rol de pobres que beneficiavam regularmente. Portanto, a forma como atuavam dependia da capacidade financeira e da estratégia que tinham para prover os pobres, mas o que é certo é que nós sabemos que elas distribuíam pão, quer a crianças, quer a velhas, quer a gente que estava doente, pão, às vezes carne, e também, por vezes, algum dinheiro. Muitos pobres muitos presos estavam inseridos também no rol dos pobres. E nesse rol podia também ser incluídos, por exemplo, os médicos e os cirurgiões
que não recebiam esmola, evidentemente, mas recebiam uma gratificação pelo trabalho que tinham na Santa Casa. Portanto, é muito importante falarmos destas obras de misericórdia, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, porque elas absorvem um leque alargado de gente, tal como, por exemplo, os hospitais. Por outro lado, refiro que também nas cadeias, também nos hospitais, se dava de beber a quem tem sede. E havia misericórdias que até davam de beber aos transeuntes. Tinham às suas portas cântaros de água para as pessoas se poderem refrescar, sobretudo em alguns momentos do ano que havia mais calor. Passamos. Dar de beber a quem tem sede, já falámos. Depois, dar pousada aos peregrinos. Dar pousada aos peregrinos assume também muita relevância nas misericórdias e praticamente todas elas, de uma forma ou de outra, ajudaram os que estavam de passagem. Podem ser peregrinos ou não, podem ser gente que está de passagem e que precisa de pernoitar, ou pode ser gente que está a pedir esmola de misericórdia em misericórdia e precisa de também uma ajuda. Quando nós estudamos as misericórdias, nós percebemos que o mundo da pobreza é um mundo muito flutuante, é um mundo que se desloca muito frequentemente de um lado para o outro à procura de esmolas. E encontram-se, por exemplo, famílias inteiras, normalmente mulheres carregadas de filhos, que andam de local para local procurando de alguma forma, o sustento para cada dia. Para além desses, anda muita gente em peregrinação. Já não estamos na Idade Média, aquele período muito importante de peregrinações, mas a época moderna é ainda um período de grande deslocação de gente em torno do sagrado. E vão para santuários, há estudos que provam a ida para Santiago de Compostela, e há gente que vem, por exemplo, do sul da Europa, por barco até Lisboa ou até um outro porto qualquer, e depois faz uma parte da caminhada por terra em direção a Santiago de Compostela. Todas estas misericórdias, principalmente do norte, que já foram estudadas para percebermos bem esta ajuda aos peregrinos, demonstram um frenesim enorme de gente, pessoas em grupo, pessoas isoladas, grupos sozinhos, grupos maiores, grupos menores, de gente que vai para Santiago de Compostela. Algumas misericórdias dispõem de locais de abrigo em que recebem peregrinos. Outros não têm esses locais, não têm os chamados hospitais para peregrinos ou casas de peregrinos, como também frequentemente são referenciadas, e apenas dão esmolas, mas podem também pagar uma mula, uma besta, que os ajude quando eles, sobretudo, estão doentes. Essa também é uma ajuda que os hospitais davam e que se dá também aos peregrinos quando estão doentes. Na verdade, ser peregrino pode ser um estatuto que muitas vezes recebe não apenas esmola por estar em peregrinação ou por estar em mobilidade, mas também recebe roupa se precisar, recebe comida se precisar, se estiver doente, pode ser hospitalizado no caso de estar doente, se morrer, a misericórdia enterra-o. Se estiver mal e precisar de cavalgadura, uma besta, a misericórdia também passa uma carta de guia. Ou seja, nesta situação de peregrino, pode-se conjugar, ou podem-se conjugar muitas outras obras da misericórdia. Normalmente as misericórdias recebiam, as que tinham hospitais para peregrinos ou casas de peregrinos, recebiam no máximo por 3 dias e davam pousada, davam às vezes palha ou sal para lavar os pés, mas não forneciam comida. Mas no caso de estar doentes, sendo internados, obviamente que eram ajudados. Portanto, este movimento em torno do sagrado é algo muito importante para as misericórdias e é demonstrado nos seus registros com esmolas diárias, esmolas semanais, esmolas mensais. Enfim, há de facto uma despesa, um investimento que se faz nesta obra de misericórdia. Por fim, passamos
enterrar os mortos. Se morria no hospital, o corpo era imediatamente retirado, aquilo que estamos a ver aqui, para um local, para um quarto que estava fora das enfermarias, de forma a não criar nojo, como era dito nas fontes, aos outros doentes que estavam na própria enfermaria. Vamos passando. As misericórdias enterravam os seus irmãos de forma diferente daquelas que enterravam o resto dos pobres, dispunham de mobiliário fúnebre, as chamadas tumbas, em número distinto de misericórdia para misericórdia, e normalmente uma era para os irmãos e outra para os pobres. E, normalmente, essa dos irmãos também podia ser dispensada, por exemplo, aos príncipes, no caso de Vila Viçosa, aos duques de Vila Viçosa, enfim, dependendo do momento histórico e da localidade em que cada uma se inseria. A dos pobres era muitas vezes também, no caso em que não havia para outros enterros pagos, podia ser também ela, digamos que, destacada para esses enterros pagos. Portanto, enterravam os irmãos de forma distinta, numa tumba também distinta. Os mesários levavam a sua opa, o seu balandral, com as insígnias. Portanto, estamos perante um enterro distinto dos demais. Depois, quem tinha algum dinheiro para pagar o funeral, pagava, e a misericórdia prestava esses serviços, o da tumba, o do acompanhamento, e era um enterro pago. Aos pobres, todos eles eram enterrados por amor de Deus, sem nenhum pagamento. E celebrava-se também uma missa pelo defunto. Passamos. As misericórdias tinham cemitérios próprios. Os hospitais tinham cemitérios próprios. Mas algumas igrejas da misericórdia, esta é uma planta da Igreja da Misericórdia de Viana do Castelo, algumas misericórdias chegam ao requinte de criar esta imagem da forma como a igreja estava dividida para os sepultamentos. Nós sabemos que os sepultamentos dentro das igrejas eram pagos e que as igrejas tinham uma capacidade limitada de receber os defuntos. Portanto, tudo como vemos pela imagem, tudo é aproveitado dentro da igreja e distribuído de acordo, o local de sepultura de acordo com a capacidade e a representação social de cada um. Passamos. Bom, para prestar estes serviços fúnebres e para a assistência religiosa que desenvolviam, e era muita, sobretudo porque elas recebiam muitas obrigações dos benfeitores para tratarem das suas almas, as misericórdias tinham igrejas e sacristias que foram aprimorando ao longo da época moderna. Há um investimento constante nas igrejas e nas sacristias que vão sendo recheadas, de facto, de tudo o que é possível para se apresentarem, de facto, com dignidade para as cerimónias que promoviam. As misericórdias cuidavam muito da sua imagem, principalmente quando saíam à rua, de forma que procissões, enterros, peditórios, são sempre momentos de grande exposição e elas cuidam desse património, desse seu património simbólico. Elas estão obrigadas a celebrar centenas, milhares de missas ao longo do ano, digamos, por recepção de legados que as sobrecarregam dessas obrigações, mas que simultaneamente deixam património para elas serem celebradas. Missas diárias, missas semanais, missas mensais, missas de ano, um conjunto de missas avassalador. Também responsos que alguns pedem e que vão ter que ser desenvolvidos nos momentos certos de que eles pedem, nos momentos certos em que eles pedem.
desenvolvem também outro conjunto de cerimónias religiosas, os jubileus, e praticam indulgências, porque, sobretudo para finais do século XVIII, quando elas estão cheias de problemas, há muitas que estão ligadas a pendentes judiciais, os legados são cada vez menos, há uma certa secularização que vai avançando, elas tentam fixar as pessoas e os seus irmãos e tornando-se mais atrativas através destas práticas, destas cerimónias religiosas. Isso também esteve presente numa outra estratégia, que foi a de alcançar altares privilegiados. Todas elas procuram ter pelo menos um, mas a partir de determinada altura, na primeira metade do século XVIII e ao longo das primeiras décadas do século XVIII, todas elas procuram, junto de Roma, alcançar bulas para ter altares privilegiados, para também assim conseguirem atrair mais legados. Este serviço religioso que prestam, não somente nos funerais, mas sobretudo no dia a dia, num cotidiano marcado por missas, por procissões, por enterros, por crises de frumentárias, por epidemias, enfim, há toda uma aproximação do sagrado, das pessoas ao sagrado, que fazem com que elas recebam muitas obrigações e tenham que contratar muita gente para satisfazer esses pedidos. Portanto, não têm apenas um capelão, raras são aquelas que têm um capelão, mas têm vários capelães a trabalhar, a celebrar missas. Algumas delas têm vários capelães a trabalhar dentro dos hospitais, porque recebem também, por exemplo, legados para isso. E, portanto, há aqui equipas de trabalho muito grandes que criam muitas vezes entropia nas próprias misericórdias, porque são homens que falham, como todos nós, e que nem sempre celebram a tempo. Há celebrações dentro da igreja, mas há celebrações noutras igrejas, às vezes noutras terras, e coordenar tudo isto não é fácil. Começa a existir uma hierarquia dentro do clero para tentar melhorar este funcionamento. Por outro lado, há também outras equipas que estão ligadas, por exemplo, ao brigantamento das festas, à música, e temos o mestre da capela. Temos também, por exemplo, vários sacristães a trabalhar numa igreja, ou há misericórdias que têm mais que uma igreja. Portanto, há equipas de trabalho em torno destas 2/7 obras de misericórdia corporal e espiritual, porque era preciso salvar a alma. E, portanto, este objetivo maior, este objetivo final da salvação da alma, move todos, e todos se mobilizam, de facto, em torno do sagrado, na tentativa de salvar a alma. Continuamos? E para finalizar, algumas imagens de algumas misericórdias, a do Porto, das igrejas das misericórdias, a do Porto. Uma imagem da misericórdia do interior da Igreja da Misericórdia de Viana do Castelo, e penso que terminamos por aqui, se não me engano. Exatamente. Muito obrigada, e fico então à disposição de todos para podermos aclarar, se calhar, algumas coisas que foram ditas de forma apressada, e peço desculpa por todo este. Muito obrigado. Nós terminamos então aqui a primeira parte da nossa sessão. Apesar da hora já ir um bocadinho adiantada para aquilo que é habitual, temos ainda espaço para podermos fazer algum diálogo, colocar questões, observações. E daríamos então agora a palavra aos participantes. Não estamos assim tantos, praticamente poderão tomar a iniciativa se quiserem. Se alguém quiser fazer por escrito, obviamente também pode fazer, mas à partida poderemos fazer oralmente com a intervenção de quem quiser fazer chegar as observações ou perguntas.
Muito bem. Nós terminamos então aqui a sessão com estas dificuldades que tivemos. Apesar de tudo, creio que conseguimos ouvir toda a conferência, mesmo com aquele intervalo de permeio. De facto, agora a parte do diálogo ficou um pouco difícil e por isso terminamos aqui a nossa sessão, não sem antes eu avisar da data da próxima. Eh, a próxima será a 20 de julho. Eh, Teremos connosco a Ana Rita Rocha, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, para tratar o tema Receber os pobres com muita caridade, os hospitais portugueses entre os séculos XII e XV. Certamente que esta sessão será também em formato virtual, mas mais atempadamente, mais em cima da data, melhor, faremos a divulgação e diremos como depois decorrerá. Agradeço a todos a presença, peço desculpa por estas dificuldades que ocorreram. Em todo caso, creio que o essencial acabou por ser cumprido. Muito obrigado a todos e esperamos Posso, ver-nos então na sessão posso, de julho. Sim, Luís, sim, então. não, era só transmitir, a professora Marta agradece a paciência de todos, a resiliência de todos, por terem resistido, mas de facto as questões técnicas ultrapassaram-na, e portanto peço desculpa por isso. Pronto, muito obrigado e muito boa tarde a todos.